Um bom dia a todos, vamos todos ficar de pé. Domingo, dia do Senhor. Bom dia, né? Alguém respondeu. Bom dia. Esse é o dia que nos fez o Senhor e por isso, irmãos, estamos alegres. Eu vou te dar a oportunidade de cumprimentar 2, 3 pessoas, dar um abraço nesse irmão, desejo a ele uma ótima celebração. Viemos adorar ao Senhor e nessa manhã que o Senhor seja o motivo único da nossa adoração.
minha adoração. Se eu for pra te adorar, vai assim. Se eu for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se eu for pra te adorar, vai assim. Se eu for pra te servir, estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Vou cantar e pagar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, vai que eu assim. Se eu for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se eu for pra te adorar, vai que eu assim. Se eu for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se eu for pra te adorar, vai que eu assim. Se eu for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, canta a igreja. Se eu for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar. Nós viemos aqui adorar ao Senhor. Se eu for pra te adorar, vai que eu assim. Se eu for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, todo o motivo da nossa adoração nessa manhã. Às vezes nós precisamos adorar também lá no nosso secreto. E essa música fala sobre isso. Então, meu Senhor, meu querido, nessa manhã, o seu foco, a sua imagem de adoração precisa ser sempre o Senhor. Nunca homem, nunca uma condição política, só o Senhor. Então nessa manhã nós vamos dizer: estou no meu jardim. Cante, igreja. Trancei a porta, abri meu coração. Minhas raízes com minhas lágrimas, todas de amor. Diga, Senhor. Senhor, não quero que os meus olhos Que a gente nunca perca Senhor,
Vamos dizer mais uma vez. De adorador. Senhor, busca verdadeiros adoradores. E nessa manhã nós temos aqui um povo reunido que te adora, Senhor, que exalta o seu nome, que engrandece a sua majestade. Que o Senhor visite o nosso secreto quando nos te buscar. Que o Senhor ouça a oração do teu povo nessa manhã. Muito obrigado pelo Senhor. Em nome do Senhor que oramos, amém. Se assente, meu querido, nós vamos ver um vídeo de missões urbanas. Missões Rio, né? Eu estou lá atrás ainda, missões urbanas. Na minha juventude eu me envolvi com crime, aos 19 anos de idade eu fui privado da minha liberdade, cumpri 6 anos de pena, sem palavras para descrever, mas é muito ruim, é um passo acima do inferno, é muito ruim mesmo, é massacrante para a pessoa que está presa, para a família da pessoa. O pastor Cláudio, missionário, eu através do Luiz da Liberdade, eu vim a conhecê-lo, já ouvi muito falar desse projeto quando eu estava no cárcere, e aproveitei Deus quando eu chegar aqui fora, eu cheguei na minha liberdade, eu pude conhecer esse projeto, fui assistido através de uma cesta básica que eu pegava, encaminhamentos de empregabilidade, já me deram diversas cartas de recomendação. Na minha opinião é fundamental, porque hoje, com as escamas que foram tiradas dos meus olhos, eu enxergo que o único caminho de paz e vida é Jesus Cristo. Ele mesmo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou isso e é real. Eu experimentei isso e é fundamental o apoio de missões dentro do cárcere, não só no cárcere, nas comunidades também, para resgate de pessoas, de almas que andam atribuladas como outrora andavam. No passado, eu não tinha uma perspectiva de vida sólida, eu estava construindo na areia, e Deus ele é maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de ajudar o projeto, de se inteirar mais, se envolver, se conectar a isso, para querer entender e até mesmo ajudar pessoas que se encontram igual eu me encontrava, vai ser essencial isso. Bom dia, irmãos. Nós resgatamos esse vídeo de 2020 para trazer à nossa memória que Jesus Cristo é o único caminho para todo e qualquer cidadão carioca, para qualquer pessoa, né? E o Fabrício, um egresso do sistema prisional, ele ainda na cadeia conheceu a Cristo e fala da importância. Eu acho que o vídeo por si só já bastava, a gente não precisava falar mais nada. Eu acho que tudo que ele disse ali, ele sintetizou o que ele passa, o que eles passam na prisão e aquilo que Deus pode transformar, só Deus pode transformar. E ele vem falar da importância da missão prisional e também do apoio, do suporte que eles recebem desse Ministério Luz da Liberdade, né? Só que ainda há muitos que ainda estão com as escamas cobrindo seus olhos para essa verdade, de que Jesus transforma, de que Jesus salva, e que Jesus liberta. É o único que faz isso. Mas nós, unidos em missão, indo, orando, apoiando, doando, podemos levar, né, essa liberdade através da palavra de Deus, através de Jesus, às prisões do Rio de Janeiro. Você crê nisso? Amém. Então a gente pode agora, nesse momento, falarmos juntos o nosso tema, a nossa divisa e orarmos. Hoje, o que nos compete aqui nesse momento é orarmos, doarmos o nosso tempo em oração, para que realmente a gente veja
cada dia mais essa verdade sendo exposta ao mundo de que Jesus salva, cura e liberta qualquer um, independente do tipo de crime que foi cometido, independente do tipo de prisão que aprisiona, o Senhor Jesus é o único que liberta. Vamos juntos ao nosso tema? Unidos, gerando vidas. Mais uma vez, para ficar mais bonito, que a gente está dormindo. Vamos lá. Unidos, gerando vidas. E agora a nossa divisa? É um coração e a alma das multidões dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Atos 4:42. Todas as coisas lhes eram em comum, inclusive a palavra que salva todo o liberta. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvamos o teu nome pela rica, linda e maravilhosa oportunidade de estarmos reunidos na tua presença. Senhor, queremos tão somente agradecer ao Senhor, porque todos os dias nós podemos ver e contemplar a graça do Senhor transformando e mudando vidas, através de vidas que já foram transformadas. Que o Senhor possa nos usar cada dia mais, Senhor, como servos teus, como vidas transformadas que querem gerar mais vidas. Vidas que salvam, vidas que curam, vidas que libertam, através do teu Evangelho. Que o Senhor possa sustentar cada obra, ó Deus, missionária. Que o Senhor possa sustentar cada missionário, onde estiver, seja qual obra esteja fazendo. Que o Senhor sustente e que gere vidas para a glória do teu nome. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Graças e paz da parte de Jesus. Amém. Nós somos família de Deus. Uma família vive momentos bons e ruins. Nessa manhã, meus irmãos, nós recebemos a notícia do falecimento de nossa diaconisa Marlene Carinho. Alguns irmãos já receberam a notícia pelas mídias sociais, pelo grupo de WhatsApp, enfim, telefonemas. Nós já estávamos há algum tempo em oração por nossa irmã, para que o Senhor lhe desse recuperação, saúde, cura. Mas aprove ao Senhor convocar sua serva para a eternidade. Irmãos, a nossa vida como igreja tem suas peculiaridades. Ontem pela manhã, por exemplo, nos reunimos aqui como liderança e em dado momento nos unimos em oração para agradecer pelo nascimento de Laura. Laura, que é netinha de nosso irmão Jorginho e Eliane. E celebramos a vida. À noite a juventude esteve reunida, brincamos, sorrimos. E hoje pela manhã recebemos esta notícia, esta comunicação. E o que fazemos em situações como esta? Nós nos unimos como família de Deus. E assim como estamos juntos em momentos de celebração, nós também estamos juntos em momentos de luto. Nossa irmã Marlene Caria tem uma história muito longa e muito extensa e muito intensa junto à Igreja Batista Jardim Santíssimo. Pude conhecê-la nas entrevistas do processo de sucessão pastoral. Depois ela foi uma das pessoas que visitaram a antiga igreja que eu pastoreei para entrevistar o pastor interino, saber um pouco de notícias e informações sobre mim. Caminhamos aqui por 4 meses, 5 no máximo. Caminhamos pouco tempo juntos, mas uma serva dedicada eu pude conhecer, uma mulher de oração, uma diaconisa dedicada, fiel à palavra de Deus, uma crente batista da antiga, que hoje está com o Senhor. A Igreja Batista Jardim Santíssimo
sabe das lutas que pelearam esta família. Os momentos difíceis, as histórias, as demandas. Uma das bênçãos de fazermos parte de uma igreja é que fazemos parte da história uns dos outros. E nesse momento, irmãos, nós iremos orar, agradecendo a Deus pela vida de nossa irmã Marlene Carinha, pela sua história aqui. Nós cristãos, de herança protestante, evangélicos, nós entendemos que em vida as decisões, as escolhas acontecem aqui. Os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo após isto o juízo. Não oramos pelos mortos, mas nós oraremos nesse momento agradecendo a Deus pela vida, pela herança, pelas histórias, pelo legado de nossa irmã Marlene Carinha. Queria muito que você nesse momento colocasse a tua vida diante de Deus em oração. Nós agora como igreja temos também o privilégio de cuidar, de dar suporte ao Paulinho, amado da nossa igreja, filho desta casa, que sabemos nós precisa e precisará muito do suporte da igreja. Então, irmãos, mais do que nunca, o Senhor nos dá a oportunidade de encarnarmos o Evangelho de Jesus e sermos uma igreja verdadeira. Vamos orar? Deus amado, Pai bendito, nós vivemos esta manhã, Senhor, as ressonâncias de uma notícia que toca o nosso coração. Hoje, Senhor, neste tempo, a Igreja Batista em Jardim Santíssimo é definitivamente privada da companhia, da convivência de nossa irmã Marlene Carinha. Ela foi convocada às mansões celestiais. Tua serva, nesse momento, nós cremos nisto, porque a tua palavra diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E o Senhor Jesus prometeu àquele homem que estava do seu lado, crucificado, dizendo a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Senhor, tua serva enfrentou os últimos meses com lutas e complicações em sua saúde, entre internações e altas, entre exames e medicações. Tua serva, ó Deus, sempre muito forte, resoluta, consciente de sua fé em Cristo, de sua comunhão com Cristo, dependente do Senhor. Até que nesta última internação as questões se agravaram, a Deus, e aprove tão somente a Ti dizer à tua filha: chega, filha, de sofrimentos, venha desfrutar das benesses eternas que eu já conquistei para você. O Senhor chamou a sua filha. Nós que aqui ficamos e que ainda recebemos de Ti a bênção da existência, da vida, e conscientes de que temos uma missão a cumprir, nós Te louvamos, Senhor, por todo o legado, por toda a história, todas as histórias, as boas e as nem tanto, que vivemos com
com a nossa irmã Marlene Carinha. Obrigado, Senhor, pela firmeza, pelo caráter da tua serva, pela dedicação de tua filha ao Senhor Jesus, pela dedicação de tua filha à sua família. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque as lágrimas que vejo hoje em faces, tanto nos corredores como no templo, essas lágrimas são lágrimas saudosas, são lágrimas também de gratidão, são lágrimas de louvor ao teu nome pela vida de nossa diaconisa Marlene Carinha. Obrigado, Senhor, pelo pouco tempo que tive de convivência com ela. Obrigado, Senhor, porque pude ouvir suas histórias, o que tange ao trabalho diaconal, tanto nesta igreja como em nossa convenção batista carioca. Obrigado, Senhor, porque tua serva, ainda com que limitações físicas, vibrava com a tua igreja, vibrava com o serviço do reino de Deus. Obrigado, Senhor, porque eu pude conhecer uma mulher que, limitada por questões de saúde, não se privava de estar em tua casa, quer fosse noite ou dia, frio ou calor. Ela amava esta igreja. E então, Senhor, hoje resta-nos agradecer a Ti pela honra que tivemos de conhecer e conviver com a tua serva. Oramos nesse tempo pelo Paulinho, oramos neste tempo pelo Daniel, para que o consolo do Espírito Santo seja sobre eles. Oramos para que tu guardes a vida de Paulinho nesse tempo. Oramos, ó Pai, para que nós, como igreja, ainda mais intensamente, possamos acolhê-lo, abraçá-lo e cuidar dele. Oramos, ó Pai, para que, em meio a esta celebração, o consolo do teu Espírito seja potente sobre nós, porque apesar da notícia tão aguda e tão atroz, nós não nos rendemos nesta manhã, Senhor, ao horror da morte, porque sabemos que a morte foi tragada pela vida, porque sabemos que o Senhor Jesus esteve morto, mas ressuscitou. E nesse momento, Pai, o Senhor já conduziu a nossa querida Marlene Carinha para a eternidade, posto que ela já não está mais morta, mas já vive eternamente com o Senhor, gozando das benesses e mansões celestiais. Por isso, Pai, nós não celebramos a potência da morte, mas celebramos a beleza da vida e ressurreição em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que tal convicção, nesta manhã, alegre nossos corações e nos inspire para que, a exemplo da serva fiel que nossa irmã Marlene Carinha foi, nós também sejamos servos e servas fiéis, que amam esta casa, que amam a tua causa e que servem a Ti com todo o coração. E a oração que fazemos, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Nós ficaremos de pé nesse momento, louvando ao Senhor e trazendo ao altar de Deus nossos dízimos e ofertas. É tempo, irmãos, de nós continuarmos envolvidos no projeto do Reino de Deus e demonstrando, encarnando o amor que temos por essa casa. Eu te convido a ficar de pé no teu lugar. E enquanto cantarmos, traga teu dízimo, traga tua oferta, abençoe a obra do Senhor. Vamos continuar, irmãos, amando esta casa, tal qual nossa irmã Marlene amou e sempre foi fiel, que o seu exemplo e testemunho de vida nos inspire, inclusive neste momento. Adoremos ao Senhor, contribuamos com alegria. O Senhor digno de louvor, na cidade do nosso Deus,
e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por amor em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno, Senhor da terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dar ordem às páginas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Amém, Senhor, amém. Obrigado porque podemos ofertar e dizimar nessa manhã, porque podemos, Deus, fazer parte da tua obra nesta localidade, porque podemos, Senhor, em nome de Jesus, adorar o teu nome, Senhor. Adoramos, ó Pai, não porque estejamos em um clube onde cantamos canções bonitinhas para alegrar a alma. Não. Como família de Deus, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, como família do Pai, nós oferecemos a Ti a nossa mais sincera adoração, que emerge de nossos corações, independente das circunstâncias. Cantamos, Senhor, a Ti um cântico em dias ensolarados, mas cantamos, Senhor, a Ti cânticos em meio à agonia, em meio ao luto, em meio a perdas, porque Tu és o nosso Deus, e nós não adoramos pelas obras que as Tuas mãos nos trazem, mas adoramos a Ti pelo Pai que és para nós. Adoramos a Ti pelo grande amor com o qual fomos amados. Adoramos a Ti, Senhor, porque em resposta a este amor só podemos oferecer a Ti tudo que temos e somos. Pai, receba cada dízimo e oferta, multiplique os recursos na Tua casa, para que sejamos cada vez mais uma igreja operante, frutífera, relevante neste lugar. Bênção para esta comunidade, bênção para este bairro, bênção para a Zona Oeste, bênção para o Rio de Janeiro. Abençoa-nos, usa-nos e receba a nossa gratidão e oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, meu querido, minha querida. Nós iremos refletir sobre a palavra de Deus nessa manhã. Eu queria fazer um pedido muito carinhoso para a igreja. Eu sei que nós estamos em uma manhã de preparativos para o nosso almoço, também uma manhã no qual fomos tocados, afetados, atravessados por uma notícia muito intensa, que muito nos afeta, nos toca, enfim. Mas eu gostaria de pedir, irmãos, como tenho pedido carinhosamente em cada culto, que a igreja do Senhor evite a circulação desnecessária nas dependências de nossa igreja, para quem não estiver em serviço, que esteja no templo, no lugar de culto, adorando ao Senhor e refletindo sobre a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir que não houvesse movimentos desnecessários e circulação desnecessária nas dependências de nossa
para que nós possamos juntos refletir sobre a palavra do Senhor. Peço que você abra a tua Bíblia nesta manhã, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Quero fazer uma interrupção com o que foi estudado hoje em nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando as marcas de uma igreja saudável. Hoje vimos aquela que é a primeira marca de uma igreja saudável, falando sobre pregação expositiva. Eu queria nessa manhã falar um pouco sobre o poder e a importância e a proeminência da palavra de Deus em nossa espiritualidade. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14, e depois leremos capítulo 4, do versículo 1 até o 5. A palavra do Senhor diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Até aqui, meu querido e minha querida, que o Senhor nos abençoe nesta manhã, quando estamos na presença de Jesus. Amém, igreja? Esse texto, principalmente o capítulo 4, normalmente é usado quando falamos a pastores, quando estamos em um encontro de líderes, pregadores, enfim. Mas eu quero nessa manhã te convidar a refletir sobre esse texto a partir da história e da experiência compartilhada entre Timóteo e seu mentor, o apóstolo Paulo. Esse texto é muito importante para nós, porque Paulo já está no fim de sua carreira, como vimos na semana passada. Paulo está se preparando para a eternidade. Paulo está muito consciente, Paulo está muito convicto que a sua trajetória, que o seu ministério, que a sua vida está próxima ao fim. Paulo está arrumando a casa, Paulo está dando as últimas orientações para aqueles e aquelas a quem ele amava. Paulo está falando profundamente ao coração de Timóteo, dando orientações, fazendo alguns pedidos muito profundos. E Paulo, no fim de sua segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo não era apenas uma ovelha, mas era alguém amado por Paulo. Timóteo amava Paulo. Paulo amava Timóteo, inverti. Paulo amava a Timóteo. Timóteo habitava o coração do apóstolo. Para Paulo, Timóteo era um filho querido. Era alguém que precisava de orientações, que o sustentassem, porque dentro de pouco tempo, Paulo já não estaria com ele. Paulo, irmãos, tinha uma profunda percepção da finitude da existência humana. Realidade esta que hoje nos
nos afeta tão fortemente quando tocados pela notícia da partida de nossa irmã Marlene. E Paulo, então, falando a Timóteo, traz a ele algumas orientações e as últimas palavras de um homem que sabe que vai morrer devem encarnar uma importância muito mais profunda e muito mais tangente em nossos corações. Paulo sabe que em breve Timóteo estaria sozinho. E ele faz a ele e também a nós, nessa manhã, algumas orientações. E me chama a atenção, especialmente em um domingo no qual estudamos em nossa escola bíblica sobre a importância da pregação. Paulo fala a Timóteo da importância da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, tanto na vida, na devoção e no ministério que já estava sendo desenvolvido por Timóteo. Algumas colocações que foram vistas na lição de hoje e que servem para nós de pano de fundo, de arcabouço, de alicerce para a nossa reflexão. A igreja é a comunidade da proclamação da palavra. A igreja é a comunidade da Bíblia. A igreja não pode abandonar a verdade das Escrituras. Como foi bem dito aqui hoje pelo Marcelo e pelo Pedro, cada um em suas classes, a pregação, ela não pode partir da mente, coração e intenção do autor, do pregador, mas a pregação precisa exclusivamente ser uma mera exposição e explicação das Escrituras, porque a Bíblia se basta e a Bíblia nos basta. Em um exercício de pregação, e talvez o autor tenha falado sobre isso de forma superficial na revista, existem alguns exercícios, ou você faz uma exegese ou uma exegese. Ou você impõe ao texto algo que você quer dizer, ou você retira do texto o que o texto quer dizer. Isso é uma exegese. E nós somos chamados a perguntar ao texto o que o texto está nos dizendo, o que a Bíblia tem para nós. Porque, meus irmãos, a nossa sanidade espiritual, a nossa saúde espiritual, a qualidade de nossa espiritualidade está intimamente ligada ao nosso contato, nossa comunhão, a nossa relação com a verdade do texto sagrado. A Bíblia é a palavra de Deus. Você crê nisso ou não, irmão? A Bíblia é a palavra de Deus e um dos textos mais usados para afirmar a inspiração das Escrituras está justamente em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E no 17 continua, para que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos, ou seja, o que é ser perfeito? É ser moldado à imagem do Cristo e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a Bíblia que orienta a nossa vida, as nossas ações e o nosso trabalho na seara do Senhor. Veja, meu irmão e minha irmã, como a Bíblia é importante na mente paulina, orientando a Timóteo, e como a Bíblia deve ser importante para nós, e como nós, nesse tempo, devemos retornar para as Escrituras. Qual o sentido de cada culto, e em cada culto, em cada encontro nosso, nós separarmos um tempo para abrirmos esse livro, lermos esse livro e comentarmos sobre esse livro? A igreja é a comunidade da palavra, irmãos. Eu tenho trabalhado junto com os irmãos, eu tenho trabalhado junto com a liderança, que a igreja, como corpo vivo e místico de Cristo, tem uma razão de ser, um cerne, uma essência resumida e bem exposta e declarada na grande comissão. Indo, façam discípulos
de todas as nações e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, e assim então estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A grande comissão é a razão de ser da igreja e precisa pautar todas as nossas ações. Mas existem fatores, meus irmãos, que compõem, que formam a nossa identidade. E a igreja é a comunidade da palavra. A igreja é a comunidade da Bíblia. E nós vivemos um tempo de esvaziamento de todos os referenciais, de relativização de todas as verdades, inclusive de relativização da Bíblia. É o nosso tempo. Assim caminha a humanidade. Assim caminha a sociedade na qual estamos inseridos. E, meus irmãos, de forma gradativa, paulatina, sorrateira, no seio da igreja, a importância, a centralidade e até mesmo a veracidade da Bíblia têm sido questionadas e esvaziadas. E quando a igreja, gradativamente, deixa de ser a comunidade da Bíblia, o povo da Bíblia, sem perceber, meus irmãos, nós estamos adentrando um caminho de autodestruição, porque sem a Bíblia, a igreja não subsistirá. Sem a Bíblia, nenhum cristão ou cristã, nenhum discípulo ou discípula de Jesus permanecerá de pé. E aí, então, olhando para o diálogo, na verdade, para a carta, para a mensagem proposta, através desse trecho que nós lemos da carta de Paulo a Timóteo, ele traz algumas orientações que precisam hoje nos tocar. Paulo fala com Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Nessa manhã, irmãos, quando fomos tocados pela notícia do falecimento de nossa irmã Marlene Caria, certamente na mente de muitos aqui, algumas histórias vieram à tona. Porque a nossa história como igreja, a nossa vida como igreja, ela é permeada de momentos. E nós temos aqui refletido sobre ser igreja, família de Deus, corpo de Cristo, comunidade dos salvos, gente imperfeita. E em nossos encontros, em nossas vivências, através dos anos, no meu caso com vocês, através desses 7 meses, nós nos encontramos e nos desencontramos, nós concordamos e discordamos, nós trazemos alegria ao coração de outra, em outros momentos tristezas, mas é assim a dinâmica da convivência. Porque nós somos meramente pessoas limitadas, somente somos isso. Gente afetada por suas emoções, por seus traumas, por suas evoluções. Gente que às vezes entende que o seu achismo é verdade absoluta. E tais fatores vão constituindo a nossa história, a nossa herança. E nesse plenário aqui eu falo com gente que nasceu nessa igreja. Nesse plenário aqui eu falo com gente que se uniu a essa igreja lá nos primórdios. Nesse plenário aqui eu falo com gente que está aqui desde a fundação. Nesse plenário aqui eu falo com gente que, como eu, chegou recentemente. E a nossa vivência cristã, ela está profundamente afetada pelas histórias que vivemos neste lugar, pelas nossas heranças, pelas nossas origens, pelas nossas raízes. E Paulo propõe um exercício muito sério a Timóteo, dizendo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Ou seja, volte a tua mente para as tuas raízes. Volte o teu coração para a tua identidade. Lembre-se, Timóteo, do teu começo, do teu discipulado inicial,
dos teus primeiros contatos com a Bíblia, de teus primeiros passos na fé. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. Será que você nessa manhã chegou neste templo, neste lugar de culto, com as verdades basilares da tua fé muito vivas em teu coração? Porque, meus irmãos, a nossa tendência é que gradativamente nós nos afastemos daquilo que aprendemos e daquilo que um dia mudou a nossa vida. O Evangelho mudou a nossa vida. Jesus Cristo mudou a nossa vida. O amor de Deus mudou a nossa vida. Nós não podemos, amados e amadas, nos afastar de nossas raízes, origens, do nosso primeiro amor. Nosso contato primeiro e apaixonado por essa Bíblia. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo ainda o desafia a se lembrar de seus discipuladores. Paulo estava aqui fazendo menção de si mesmo. Timóteo, lembre-se daquilo que eu te ensinei. E lembre-se daquilo que os teus outros mestres e discipuladores te ensinaram. Porque, irmãos, quando refletimos sobre a centralidade e a importância da Bíblia, não podemos perder de vista que nós temos uma grande missão e uma grande responsabilidade. Repassar, ensinar, compartilhar, proclamar a mensagem, a verdade e o poder da Bíblia Sagrada para as novas e as próximas gerações. Amém ou não, irmãos? Porque aquilo que é negociável para uma geração será abandonado pela próxima geração. Isso é muito sério. Talvez por isso, cada vez mais, percebamos um enfraquecimento, um esfriamento espiritual, um afastamento das verdades sagradas da Bíblia Sagrada, as verdades eternas da Bíblia Sagrada, nas novas gerações. Porque talvez nós, a nossa geração, esteja falhando em ensinar, em reproduzir, em proclamar. A lição de hoje falou sobre isso, a importância de uma igreja que abraça a pregação expositiva. Porque, meus irmãos, esse lugar, esse púlpito, quando você ensina, quando nós cantamos, quando nós nos unimos em celebração, quando fazemos reuniões de treinamento, de discipulado, esses espaços não são espaços para outra coisa senão o ensino das Escrituras, a multiplicação da proclamação da palavra de Deus. A igreja é a comunidade do querigma. A igreja é a comunidade da proclamação. Amém, irmãos? E é a nossa relação com a Bíblia Sagrada, é a nossa consciência de que ela é a palavra de Deus que nos ajuda a permanecer. Talvez nessa manhã você precise rever algumas questões na tua vida, na tua espiritualidade. E meu querido, minha querida, em nome de Jesus, retornar a um lugar de firmeza, de constância. É a Bíblia Sagrada que nos livra de uma vida movida pelos ventos de doutrina ou pela força dos ventos circunstanciais. Um dia eu estou bem, estou alegre, então eu adoro a Deus, mas um dia eu estou aborrecido e eu não adoro a Deus. Um dia eu estou com a minha fé lá em cima e eu estou firme nas promessas, mas um dia a minha fé é provada e eu estou, então, borocochô, murcho, mais murcho que maracujá de gaveta. Tu, porém, permanece, permanece, permanece. Eu queria que você me ajudasse, dissesse para o teu irmão, irmão, permaneça. Acorde nesse momento, não durma não para a tua Bíblia não cair e permaneça no Senhor. Permaneça nas Escrituras, permaneça firme na palavra, lembrando-se daqueles que lhe ensinaram. Irmãos, que nós sejamos hoje aqueles que ensinam, que nós sejamos hoje aqueles que facilitam o contato e o conhecimento da palavra. Eu acho lindo a experiência de Timóteo, porque Paulo fala
que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ah, meus queridos, tem muita gente bonita aqui nessa manhã que conhece a palavra e recebeu a palavra desde a sua infância. O lar é o primeiro lugar onde nós compartilhamos a Bíblia, ou deveria ser. O trabalho com crianças, as uniões de treinamento, os trabalhos com juventude que a igreja faz são apenas ações de apoio, porque é na casa, é no lar que a criança precisa aprender a orar, é na casa, é no lar que a criança precisa aprender a ler a Bíblia. E como é que a criança aprende a orar? Vendo o pai e a mãe orar. Como a criança aprende a importância da Bíblia? Quando a criança vê o seu pai ou sua mãe com a Bíblia na mão, lendo, estudando. Timóteo, desde a infância, aprendeu as sagradas letras. E esse aprendizado não pode ser apenas uma herança. Tem muita gente que diz, eu fui criado na igreja, eu tenho saudades da igreja. Permaneça no Senhor, permaneça no Evangelho, permaneça na igreja. Porque a missão ainda está em vigência, querido, querida. Paulo estava morrendo, Paulo estava velho, quase cego, partindo para a eternidade. Falou, Timóteo, permaneça, porque o meu tempo está acabando, mas o teu não acabou. E, meus irmãos, esse tempo é nosso. A igreja está viva. Deus te deu saúde. Deus te deu forças. Deus tem te dado condições de se sustentar a tua família. Deus tem te dado sonhos. Problemas temos enfrentado, temos, lutas passamos, sim, mas o Senhor continua conosco. E nós precisamos, irmãos, entender que a Bíblia é a palavra de Deus, que precisamos estar firmados nela e ensinando, multiplicando, formando o caráter de Jesus nas novas gerações, proclamando o Evangelho, porque, amados e amadas, no ministério paulino e no ministério de Timóteo, a Bíblia tinha um lugar de proeminência. O que rege a tua vida hoje? E nós não podemos, irmãos, olhar a Bíblia como um livro obtuso, ultrapassado, obsoleto, ridículo, como alguns dizem, preconceituoso, machista, homofóbico. A Bíblia é a palavra viva, atual, inerrante de Deus, e nós precisamos entender a sua mensagem, porque a Bíblia é uma grande carta de amor de um pai que ama seus filhos e os chama de volta para casa. A Bíblia é um grande convite para que mortos no pecado voltem para a vida através do sangue de Jesus, nosso Senhor. A Bíblia é superior a qualquer sistema cultural. A Bíblia é superior a qualquer ideologia, nova ou antiga. Ideologias vêm e vão, mas a palavra de Deus permanece. Sistemas culturais se estabelecem, influenciam e são destruídos, mas a Bíblia permanece. Porque seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de Deus o que, irmãos? Permanece eternamente, aleluia! É a confiança na palavra de Deus e no Deus da palavra que irá nos conduzir para as mansões celestiais. Porque a palavra de Deus nos fala de Jesus, que é o nosso Salvador e nosso Senhor. E aí, então, em segundo momento, Paulo fala ao jovem líder, pastor Timóteo, dizendo: conjuro-te perante Deus, para que você pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. O que tem que encher a nossa boca, irmãos, não é murmuração. O que tem que encher a nossa boca, meus irmãos, não são palavras amargas. O que tem que encher a nossa boca é a palavra de Deus. A Bíblia diz
Jesus nos ensinou, a palavra nos ensina, que o homem bom tira do seu bom tesouro boas dádivas. Nós já sabemos há muito tempo que a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio da palavra, a gente vai falar da palavra, anunciar a palavra. E quero dizer a você uma coisa, a Bíblia nos cura. Porque, amados e amadas, se nós não vigiarmos, a nossa convivência meramente eclesiástica nos adoece. Porque a igreja, meus irmãos e minhas irmãs, tenho dito isto deste púlpito, é uma comunidade de gente diferente, de gente estranhinha demais, gente cheia de mania. Chegamos nesse lugar doentes. A cada semana somos tocados pela vida, problemas chegam a nós, nos decepcionamos. Os meses passados, meus irmãos, nós como igreja local, em tantos cultos, nos ajoelhamos e oramos por irmãos enfermos, gente que estava internada. Esses problemas chegam e afetam a nossa vida, o nosso humor, e a gente chega aqui meio estressado, meio cansado, meio aborrecido. Aquele dia que você saiu da cama com o teu pé esquerdo, como diz o outro. Eu aprendi, meus irmãos, a não sair da minha cama sem primeiramente elevar o meu coração a Deus. E é um exercício diário, porque todos os dias, quando nós acordamos, meus irmãos, a vida já está acelerada. Acorda, vamos embora, e tem que pegar o trem. Como diz o hit aí, acorda, Pedrinho. E você vai, acorda, Pedrinho. E você já acorda assustado, e você já vai para tomar o banho pela manhã. Aqueles que adotam o banho pela manhã, eu sei que tem alguns que, pastor, acordei agora, nem suei. Dormindo no ventilador, no ar com misericórdia, vai ter um monte de gente. E nem suei, pastor. Nem suei. E sai correndo de casa e pega ônibus, pega trem. Sabe? Não podemos sair da cama, meus irmãos, sem erguermos nosso coração ao Senhor e pedirmos a Ele que nos proteja, mas antes agradecermos a Ele por um novo dia. Porque essa vida é feroz. E chegamos aqui em muitos momentos estressados, e aí você passa por um irmão, não fala com o irmão fica melindrado, fulano não falou comigo, para de bobice. Falar igual aos irmãos mineiros, para de bobice. Tem gente que é tímida, não é tão assim efusiva e carismática, e chega meio no seu cantinho, fulano é tão antipático. Não é, ele é tímido. Se a pessoa é tímida e você é mais extrovertido, vai lá e dá um abraço nele, nela, e bom dia, meu irmão, está bonito hoje, está bonita hoje. Beleza de Jesus. Sabe, gente, porque, meus amados e minhas amadas, a gente não pode perder tempo com outras coisas, e Paulo fala com Timóteo para pregarmos a palavra. Nosso coração tem que estar cheio, transbordante da palavra. O seu coração está cheio do quê? O teu coração está cheio de quê nesse momento? Eu falei em alguns cultos atrás sobre poços entulhados. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o quê? O teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se o teu coração estiver entulhado, só vai sair um pinguinho de água, e água ruim. Se sair, o teu coração tem que estar desimpedido, desentulhado, para dele fluir a vida de Deus. Nós, em muitos momentos, abandonamos a missão, a proclamação. Prega a palavra. Timóteo, prega a palavra. Rogério, prega a palavra. Jardim Santíssimo, pregue a palavra. Em tempo e fora de tempo. Por quê? Porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas.
haverá tempo. Será que esse tempo já não chegou, irmãos? Já estamos vivendo esse tempo. Onde a sã doutrina, quando Paulo fala de sã doutrina aqui, não é um compêndio de doutrinas sistematizadas. Sã doutrina, na mente do apóstolo Paulo, é o ensino de Jesus, é o seguimento de Jesus, é o processo e o projeto de Jesus para nossas vidas. Sã doutrina aqui é a encarnação do seguimento de Jesus. Não suportarão a verdade. E o que é a verdade? Palavra e pergunta filosófica. O que é a verdade? A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. A verdade está entre nós. E a verdade habita nossos corações. Porque a verdade, essa aletheia, essa ausência de dúvidas, essa ausência de insegurança, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, não é vai, é vem. Porque ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu gosto quando em João Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E você olha no original, é ego em mim. A mesma aplicação lá da revelação do Deus eterno a Moisés. Diga que o eu sou te enviou. É o mesmo eu sou. Jesus é o grande eu sou. Jesus é o eu sou encarnado. É o eu sou revelado à igreja. E a igreja precisa proclamar a mensagem de Jesus, porque estamos em tempos que a sã doutrina foi abandonada, irmãos. A pregação do Evangelho traz comichão aos ouvidos. Portanto, e por isso que muitos outros evangelhos hoje foram criados e abraçados. Anexos, adereços. Anos 90 era a fatídica e nefasta teologia da prosperidade. Hoje nós temos o surgimento de uma teologia coach, de um evangelho superficial, de um evangelho gostosinho, de um evangelho com cobertura de chocolate, recheado com creme de leite, de um evangelho sem cruz, de um evangelho sem morte do eu, de um evangelho sem abnegação, de um evangelho sem arrependimento, de um evangelho que diz que nós somos o centro do coração de Deus, o centro do coração de Jesus. Isso é heresia. De um evangelho que diz que se Deus está em nós, nós somos pequenos deuses. Isso é heresia. E as pessoas estão pagando para comer lixo. Evangelho, meus irmãos, é a verdade do Cristo encarnado, do Deus que se fez homem, do Deus que abraçou a simplicidade, do Deus que não se rendeu à opulência dos templos e dos palácios. Estamos em ano de eleição, e quantos púlpitos, falou-se hoje de pregação expositiva, de que púlpito não é lugar de desabafo, de que o pastor não pode, que o pregador não pode chegar nesse lugar e jogar indiretas para a igreja. De que o pregador não pode chegar num lugar como esse e falar daquilo que ouviu no gabinete. Falou-se isso hoje na revista da EBD. E nesse ano de eleição, meus irmãos, quantos púlpitos estão prostituídos? Vou chamar aqui o irmão fulano, que é candidato a não sei o quê. Vamos orar por ele, vou orar por ele, vai dar uma saudação aqui. Isso, inclusive, é crime em tempo de eleição. Irmãos, eu falei isso nesse púlpito algum tempo atrás, depois que eu fui reeleito presidente da ordem, os telefonemas, os convites, tem um jantar com o governador, você vai.
Você é o presidente da ordem. Eu não sou o presidente da ordem, eu estou o presidente da ordem, mas eu sou o servo de Jesus Cristo. Eu não quero envolvimento com políticos. Insistência, vai ter um outro jantar com o governador, vai ter um café com o governador. E, meus irmãos, respeito quem gosta, quem quer ir, eu não quero. O colega meu ligou, Rogério, recebeu o convite? Recebi. Você vai? Nem pagando. Eu posso ir no seu lugar? Vai com Deus. Irmãos, enquanto eu pastorear essa igreja, político não vai ocupar esse púlpito. Nós, como igreja local, nós não abraçaremos as polarizações. Os grupos de nossa igreja não podem, não devem, não serão usados para propaganda política, quer seja você de um candidato ou de outro candidato. Nós somos cristãos batistas e prezamos pela livre consciência. Eu não posso tratar você como curral eleitoral. Você não é um idiota, você não é um imbecil, você não é massa de manobra, você é um cidadão, você é um ser livre para escolher, inclusive escolher o teu candidato. Isso é problema seu diante de Deus. A igreja me entende nessa manhã? Posso ouvir um amém na igreja? Eu não tenho que pregar para você ideologias, quer sejam de direita, de centro, de esquerda, de cima, de baixo. Eu tenho que pregar para você o Evangelho, porque o Evangelho se basta. E acabou a história. O Evangelho é o crivo, Jesus é o centro. E nós temos, irmãos, ocupação muito séria. Prega a palavra. Em tempo e fora de tempo. Porque, meus irmãos, eu vi isso em 2018. Gente se degladiando e multidões indo para o inferno. Uma igreja nossa, linda, como essa. E vizinhos nossos, juventude nossa, crianças sendo abusadas ou então seduzidas pelo tráfico, juventude se drogando, se prostituindo, famílias desmoronando. Meus irmãos, nós temos muito o que fazer. Eu não tenho tempo para bobagens. Porque, mais uma vez, hoje eu fui lembrado pelo Espírito Santo de que a minha existência é finita. E quando eu for promovido para a eternidade, porque o servo e a serva de Deus, eles não morrem, eles voltam para casa. Há uma saudade no meu coração de um lugar que eu nunca conheci. Como pode isso? Porque eu fui criado e Deus plantou no meu coração a eternidade. E Deus plantou no teu coração a eternidade. E nós temos saudade de casa, do lar celestial. E a nossa irmã Marlene foi para o lar celestial. E nós um dia iremos também. E ela cumpriu a sua missão aqui. E nós não podemos perder de vista que nós, eu encerro a palavra com isso. Paulo diz, você, Timóteo, cumpra cabalmente o teu ministério. Nós precisamos cumprir cabalmente o nosso ministério, irmãos. Já conversei muitas vezes com você, amado e amada, que faz parte da Igreja Batista em Jardim Santíssimo. Eu tenho muitos medos, eu sou um homem de muitos medos. Eu gosto do trabalho celebrando a recuperação, porque eu gosto, quando eu aprendi assim, eu sou apenas Rogério, filho amado de Deus que está em recuperação. Em recuperação de quê? Ah, se eu fosse falar minhas mazelas. Ah, se você fosse contar tuas mazelas. Seus pecados antigos, os teus tropeços na tua história, as tuas decepções, os teus traumas. Mas é a graça de Deus que nos cura, que nos restaura, que nos sustenta. E é a graça de Deus que nessa manhã precisa nos lembrar que nós somos finitos e que nós temos uma missão a cumprir. Cada um, através do dom que recebeu, desenvolvendo o ministério que recebeu, precisamos cumprir cabalmente o nosso ministério. Eu tenho medo, tenho pavor, tenho pânico de uma vida em vão. Tenho pânico do dia que eu estiver deitado em um caixão,
olharem para a minha vida e dizer: serviu para nada, não deixou nada que preste. Quais são as lembranças? Quais são os ecos dessa vida? Nada. Eu tenho pânico disto, irmãos. Porque já que eu só tenho uma vida, eu não posso me dar o luxo de desperdiçá-la. Cumpra cabalmente o teu ministério. Permaneça na palavra do Senhor. Ame a palavra do Senhor. Pregue a palavra do Senhor, viva a palavra do Senhor, que sejamos santificados pela palavra do Senhor, que sejamos forjados à imagem do Cristo ressurreto pela palavra do Senhor, e que essa palavra hoje habite abundantemente em nossos corações, e que o Senhor da palavra nos abençoe no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Posso ouvir o amém da igreja? Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Logo após, oraremos encerrando esse culto. Nasceu uma oferta.
pela tua igreja. Obrigado, Senhor, porque nós amamos a tua palavra. A tua palavra tem sido pregada neste lugar através de todos esses anos de existência da tua igreja. Nessa manhã, Senhor, nós louvamos o teu nome, porque somos hoje chamados a permanecer, pregar a tua palavra, anunciar a tua palavra e permitir que ela transforme a cada dia nossas vidas, para que nós cumpramos cabalmente a nossa missão. Abençoe o teu povo nesse dia, dá-nos um domingo de paz, de graça, dá-nos um domingo de consolação, dá-nos um domingo de fortalecimento. Cuide, Senhor, da família de nossa irmã Marlene Caria. Senhor, cuide dos corações aqui enlutados, tristes por esta perda. E Deus amado, que a tua igreja nesse tempo seja mais unida, mais coesa na ação de cuidado e consolação para o Paulinho, para o Daniel, em nome de Jesus. Receba, Senhor, nosso louvor e muito obrigado pela nossa igreja, pela nossa comunhão, pela salvação em Cristo Jesus e pela profundidade, veracidade e poder de tua palavra em nós. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, estamos caminhando para o fim de nosso encontro nessa manhã. Alguns lembretes importantes. Ontem, conversando com a liderança de nossa igreja, nós alinhamos alguns projetos, alguns sonhos, e nós visando essa ação mais para fora, até mesmo para capacitação em nossos projetos. Hoje, nosso projeto Esperança e outras ações evangelísticas que nós, como igreja, queremos implementar. Nós estamos convidando a igreja para o dia 30 de julho, às 8 horas, um encontro aqui, para que nós tenhamos uma conversa, um bate-papo sobre evangelismo pessoal. Eu quero compartilhar algumas questões simples com os irmãos, com as irmãs, para que de fato nós sejamos uma igreja evangelística e uma igreja capacitada para esse contato de evangelização, esse relacionamento discipulador, esse relacionamento visando o evangelismo. Você está convidado. Próximo sábado às 8 horas estaremos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Também lembrar aos irmãos sobre o nosso projeto Esperança. Está aí marcado para o dia 6 de agosto. É um projeto dirigido pelo nosso Ministério com Juventude, mas é um projeto para a igreja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos envolver, vamos trabalhar, vamos participar, proclamando a palavra de Deus, proclamando o Evangelho de Jesus. E um último aviso, que agora será através de um vídeo com nossos artistas da Igreja Batista Jardim Santíssimo, uma igreja que tem muitos talentos. Vamos ver esse vídeo aí. Não perca, 6 de agosto, a partir das 16 horas, aqui na Igreja Batista Jardim Santíssimo. Vem com a gente! Vem transbordar com a gente! Esse pessoal é bom demais. Amém! Vem com a gente então, irmãos. E eu tenho certeza que o Senhor tem abençoado a nossa igreja. Vai ser um momento muito especial, tanto a festa na roça como a conferência Transbordar. E nós estamos aí sonhando em ganhar vidas para Jesus. Amém?
em prol então da expansão do reino de Deus. Estamos juntos no projeto do reino, vamos trabalhar com o Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor te dê um domingo de paz, de graça, de consolo. Daqui a pouco, às 19 horas, retornemos para adorarmos o nome de Jesus. Feche teus olhos. Deus amado, leva a tua igreja, abençoe teus filhos, dá-nos uma tarde de comunhão com os irmãos e comunhão com a família, e que logo mais às 19 horas possamos voltar para proclamarmos o amor de Jesus e adorarmos teu santo nome. Receba o perdão, pois é no nome sobre todo nome que oramos, o nome de Jesus. E a igreja diz amém. E amém. Vai em paz. Deus te abençoe. Deus vai visitar, sempre te seguir.